Konnichiwa, todo mundo genki, todo mundo bem? Aqui estamos bem e estou aqui admirando a Sakura. Chegamos nessa época em que a Sakura começa a aparecer, então já tem alguns lugares que ela já está assim aparecendo. Até vou colocar um pouquinho aqui para vocês. Neste parque não tem muito, mas a gente vai num parque que vai ter assim muita sakura, aí a gente vai registrar e depois eu posto aqui para vocês. Mas nesse devocional reflexivo eu gostaria de partilhar, refletir um pouquinho com vocês referente à vacinação, teoria da conspiração, né, que está sendo muito relacionado à vacina dessa pandemia com a teoria da conspiração. E é muito importante nós, como cristãos, né, que confessam fé cristã, refletir bem em todas as informações que ouvimos, porque hoje em dia se misturou muito informação, tradição, né, os costumes, misturo com a Bíblia e não tem nada a ver uma coisa com outra, e mistura fake news. E se a gente não parar e analisar bem, a gente acaba... Um ditado muito assim conhecido no Brasil é comprar gato por lebre. Um ponto de partida que é muito importante a gente refletir, que vacinação é uma medicação, é um tratamento e é um tratamento preventivo. Então cabe a pessoa decidir se vai aceitar um tratamento preventivo ou não. Então não tem como governo ou pessoas, né, levar em discussão o que uma pessoa decidir, né? É aberto essa questão a uma decisão. Claro que tem a questão da campanha incentivando, tome a vacina. Particularmente aqui em casa todos vão ser vacinados, né? No caso aqui do Japão, que a vacina já chegou, é a partir dos 16 anos, segundo as informações que a gente tem levantado aqui, né, em alguns sites, jornais que tem assim uma credibilidade para passar informação. Então lá em casa, quem estaria tomando a vacina? Somente eu e o Maurício, e nós dois iremos tomar. Já na questão de conspiração, e isso já é um assunto bem antigo. Algumas pessoas seguem essas teorias porque ela pesquisa e acha legal e fala, olha, eu vou seguir essa linha aqui porque eu acredito. Outras pode ser até que seguem porque a pessoa também pode ter algum comprometimento emocional. Isso a gente tá assim bem sujeito de pessoas com comprometimento emocional ter aquela questão de mania de perseguição. E aí ela acaba encontrando outras pessoas que estão na mesma pegada e acaba aumentando, divulgando mais, e um grupo de pessoas acaba ficando com mania de perseguição, mas sem nenhum tipo de motivo ou razão, ou até mesmo alguma teoria consistente. Basicamente é isso. Claro que existem milhares e milhares de razões. Se a gente for olhar a história até na Bíblia, Jesus foi vítima de conspiração, né? Pelos fariseus. Até Judas foi um meio dessa conspiração, traindo Jesus, né? Que aí Jesus foi preso, foi crucificado, e tem toda a história que já sempre aqui conversamos. Para falar de teoria da conspiração, não precisa nenhuma graduação especial. Todos nós podemos ser vítima de uma teoria de conspiração, né? Em pequena escala, fofoca. Então, conspiração tem para todo lado. Mas essa questão, quando trata de vacina, de medicação, a gente tem que ficar mais ainda atento. Qualquer coisa que é fofoca, conspiração, temos que ficar de antena ligada. E nesse meio de informação, o que a gente faz, né? Já que a gente é cristão, com tanta informação negativa em relação à vacinação. Bora lá meditar um pouquinho aqui sobre a luz da Bíblia no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, no capítulo 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vamos dar um pulo aí, um salto lá para o 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim
com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, né? Preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve, entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Mais um pouquinho para frente, vamos dar um pulinho lá no 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso é tudo uma fala de Jesus para os seus discípulos. Depois você lê o capítulo 15 inteiro, que é muito interessante essa questão que a gente sempre pontua aqui, para a gente refletir bastante sobre a questão de tradição, que acaba nos afastando da palavra e a gente acaba, se não tomar cuidado, começa a ter prática humana, porque o meio ali tem os costumes se confundindo com o que Jesus, que Deus nos orienta, e isso traz muito mal para nós. Então é muito importante a gente separar o que é do homem e o que é de Deus, porque o que é de Deus é bem especificado e a gente não deve nem aumentar e nem subtrair o que está escrito na Bíblia. Nesses versículos que eu trouxe hoje para a gente refletir, é a questão que eu estava falando já desde o começo do vídeo, a questão do que as pessoas falam. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos colocam Deus está dizendo, mas será que Deus está dizendo? Jesus, ele deixou aqui um alerta bem assim, é claro, transparente, o que sai da boca do homem. Nem todo mundo que diz que adora Deus e fala, ó, Deus está aqui, Deus está lá, realmente está falando de Deus. A pessoa pode estar colocando os seus pensamentos e os seus valores, trazendo até teoria da conspiração que não tem nenhum fundamento. E isso prejudica as pessoas. E que está relacionado muito hoje com a vacina, né? Com toda a situação de como a doença surgiu, fica um pouco obscuro, isso deixa as pessoas com medo. E a questão de vacinação é uma medicação, como eu falei no começo do vídeo, então cabe cada um de nós se quer tomar a vacina, a prevenção ou não, mas nunca, jamais podemos colocar como uma questão que Deus está mandando, que Deus não está mandando, porque é uma decisão nossa, uma decisão humana, se a gente aceita ou não o tratamento. E devemos tomar muito cuidado para a gente não embarcar em nenhuma teoria da conspiração furada. A gente deve avaliar muito bem a fonte, o porquê que essa pessoa está falando isso, porque lá na frente a gente pode se arrepender. E se arrepender é muito complicado, porque não é só a questão, poxa, eu pensei errado, mas trazer doença para nossas casas, trazer morte, né? Porque é uma pandemia que traz morte, desestrutura as famílias, né? Porque é muito difícil filhos crescerem sem os pais, né? É muito difícil perder um ente querido por uma questão que poderia ter uma cura, ter um meio, uma medicação. Então é muito importante a gente separar hábitos, tradições humanas que o ser humano foi assim agregando no seu contexto e se afastar do que a palavra de Deus nos orienta. Jesus deixou bem claro aqui, o que contamina o homem é o que sai da boca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A boca fala que o coração está cheio, mas muitas pessoas manipulam as palavras, né? Dizendo que é de Deus, mas no seu coração não honra a Deus. Está bem específico aqui no versículo. Confessam pela boca, mas o seu coração não tem a intenção. Desejamos a vocês uma excelente semana, muita luz, muita paz, muitas palavras de sabedoria, muita sabedoria para ter essas palavras com sabedoria. E esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!